A senadora Damares Alves afirmou que grandes igrejas e pastores estariam envolvidos no caso de fraude do INSS, e o pastor Silas Malafaia a desafiou a divulgar os nomes. E não é que ela divulgou mesmo? Pois é, vamos ver agora no plantão do Meteoro. É treta pentecostal e a gente vai trazer a Sofia Labanca para falar sobre o assunto. Sofia, um trucou, a outra levantou para 6. Pois eu não sei o que estava passando pela cabeça do Malafaia, sinceramente. Amigo, Será que quando ela você achou tem que ela rabo... estava blefando? Amigo, quando você tem rabo preso, você não desafia as pessoas desse jeito, sabe? Apesar de que tenho que ser sincero aqui, o Malafaia não está entre esses nomes, infelizmente. Tudo isso começou, Lúcio, com uma entrevista da Maris Alves no SBT News, novo canal de notícias lá do SBT, na qual perguntam para ela sobre quem são os envolvidos no escândalo do INSS. Vamos ver lá. Além de instituições, que a senhora já falou aqui nominalmente uma delas, pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí, quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Além de Então você vê, aí foi como tudo começou. E é grave isso que ela está falando. É grave. Agora, quem não gostou disso foi o pastor Silas Malafaia, que no dia seguinte já gravou esse vídeo aqui. Esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria. E dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Não foi Gente, não foi a coisa mais inteligente que o Malafaia já fez, porque a resposta da Damares era esperada depois de um desafio desse. Ela mostrou. Ela mostrou. Então, Damares divulga igrejas e pastores investigados na CPMI do INSS após cobrança de Malafaia. Veja a lista. Vamos ver a lista. Vamos direto para a lista. Igrejas: Adoração Church, alvo de pedido de quebra de sigilo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Renovo, alvo de quebra de sigilo. Ministério Deus é Fiel Church, alvo de pedido de quebra de sigilo. Igreja Evangélica Campo de Anatote, alvo de pedido de quebra de sigilo. E os pastores? César Belucci, convidado a comparecer à CPMI. André Machado Valadão. Ó, o André Valadão aí. Convidado Lagoinha, a né? comparecer à CPMI e alvo de quebra de sigilo. Péricles Albino Gonçalves, Fabiano Campos Etel e André Fernandes, os três convidados a comparecer à CPMI.
Fabiano Zettel, que também é um nome que está aparecendo ali na questão do Banco Master, né? Então você vê aí. Agora, sem dúvidas, o nome que mais chama atenção nisso aqui é do André Valadão, Uhum. da Igreja da Batista da Lagoinha, que é um cara bastante midiático e muito poderoso dentro do meio evangélico. Mas e o que essas igrejas estariam fazendo, Lúcio, né? Para elas merecerem estar aí sendo investigadas? Vamos deixar bem claro, ninguém foi condenado de nada dos nomes que nós citamos, estão apenas sendo investigados. Por que seriam alvo de investigação da CPMI do INSS? Vamos lá para o DCM, né? Como funciona o esquema das igrejas famosas e pastores no INSS denunciado por Damares. Vamos para a parte que nos interessa, como funciona o esquema. De acordo com a CPMI, o núcleo religioso funcionaria como uma porta de entrada para as vítimas em situações de vulnerabilidade. A estratégia consistiria em abordar idosos dentro dos templos ou utilizar a autoridade moral de pastores para induzir ao fornecimento de dados pessoais. Com essas informações, operadores do esquema registrariam autorizações fictícias para descontos e ativariam consignados que não eram comunicados às vítimas. Templos e igrejas apareceram na apuração como possíveis canais de captação de aposentados pensionistas para descontos indevidos. O funcionamento descrito pela investigação aponta 3 etapas principais: a captação dos aposentados, inserção de autorizações irregulares e repasse dos valores a instituições financeiras envolvidas. A primeira etapa ocorreria dentro dos ambientes religiosos, onde os fiéis eram orientados por pessoas de confiança. Ou seja, lá era o lugar que eles pescavam as vítimas. Era o local onde eles captavam as vítimas, eram dentro das igrejas. Não só Gravíssimo. dentro das igrejas, mas também seria, né, caso isso seja confirmado pelas investigações, dentro das igrejas. Sofia, se isso de fato for confirmado, isso é bem grave, tá? Eu vou até tirar aqui a muito. nossa trilha cômica do ar, porque a gente deu risada, é claro, dessa treta entre Malafaia e Damares, porque são dois atores de uma hipocrisia gigantesca dentro do mundo religioso, mas o assunto é muito sério, porque e eu coloco essa pontualidade de seriedade em relação a quando a gente vê igreja envolvida, porque a gente está falando a religiosidade, ela mexe com o sentimento das pessoas, ela mexe com a psicologia das pessoas, com o psicólogo das pessoas, aliás, ela mexe com as emoções das pessoas, e se isso for confirmado, é de um grau de maldade gigantesco. A gente está falando de pessoas idosas, a gente está falando de pessoas que não são milionárias. A gente não está falando de um banco master, a gente está falando de idosos que recebiam aposentadoria, recebem aposentadoria pelo INSS e podem ter sido lesadas por pessoas em quem elas confiam por conta da fé, porque são, sim, levadas a confiar para essas pessoas por conta da fé, por conta da sua crença, e que podem estar lesando essas pessoas. Então eu espero de verdade que esse assunto não morra, eu espero de verdade que essa CPMI faça um trabalho sério, que a gente sabe quão difícil é Comissão Parlamentar de Inquérito no Brasil sair algo de relevante. A gente viu o CPI das Bets, que não deu em absolutamente nada, só em palhaçada. Então a gente espera que esse trabalho seja bem feito, especialmente nesse caso das igrejas. Igreja, que vamos lembrar, não paga imposto, não recolhe imposto. Igreja que hoje tem pastores que são influencers políticos, né, Silas Malafaia? Igrejas que influenciam seus fiéis a votar ou não votar em partido A, em partido B, em se posicionar de forma A, de forma B. Né? Então é muito grave, Sofia. E eu só espero de verdade que essa investigação siga em frente. Você está mutada, mas deu para entender o que você falou. Eu também, Lúcio, eu também. Um último recado para Silas Malafaia. Malafaia,
Vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota. Não sou eu que tô falando, hein, Malafaia. Tchau.